Olá, vamos dar início à nossa segunda aula. Aula 2, velocidade escalar média e instantânea. Nessa aula, pessoal, iremos trabalhar o conceito de velocidade média e velocidade instantânea, bem como as suas principais diferenças. Então veja só, a velocidade média, ela relaciona o espaço percorrido pelo tempo gasto ao percorrer esse espaço. Então, a definição nos diz que velocidade escalar média, abreviado ou dado pela letra Vm, é a variação do espaço ΔS, delta variação, S space em espaço em inglês, dividido pela variação do tempo ΔT, delta variação T minúsculo para tempo. Então essas letras vão ser muito comum no seu cotidiano, aluno. Vm, velocidade média, ΔS, variação do espaço, ΔT, variação do tempo. ΔS dividido por ΔT é a velocidade média. Mas veja só, variação do espaço nada mais é do que saber da onde o automóvel partiu até onde ele se encontra. Nada mais é do que então a posição final menos a posição inicial. Assim como nós vimos na aula 1, na nossa primeira aula, que um móvel ou um automóvel, ele pode compor ou estar em várias posições. Então, se esse móvel partiu da origem, que no nosso primeiro exemplo, no marco 0, S0, a posição de origem é 0 e S2 é a posição aonde ele se encontra. Quanto tempo ele demorou para atingir uma outra posição? Quanto tempo ele demorou para chegar nessa outra posição? É o tempo, T2. Da onde ele partiu, ele tinha um tempo. Se o cronômetro partiu do 0, T inicial ou T1 também é 0. Então, sempre atento com essas dicas. Um automóvel, partiu de tal posição, da posição que ele parte, com uma determinada velocidade. Muito bem. Quanto tempo ele leva para chegar a uma distância de 10 km? Então, são dados que você pode ter para resolver problemas fáceis de velocidade média, relacionando a velocidade em que ele se encontra, o espaço que ele precisa andar, o tempo que ele levou para chegar. Depois nós vamos comentar um pouquinho mais sobre a unidade da velocidade média e também nós vamos comentar sobre a unidade da posição e do tempo. Qual a unidade de medida, qual a unidade ou grandeza física que vai estar relacionado com isso. Então veja só. Note também o seguinte, ΔT é sempre maior que 0. O tempo nós vamos tomar sempre como positivo. Portanto, cabe analisar a variação do espaço ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Alguns livros até traz S e S0, SO, de origem. Então veja só, isso daqui pode ser S menos SO. S2 menos S1, final menos inicial, sempre que for variação. Na física nós temos muitas grandezas assim, trabalhando a variação de alguma coisa. E veja só, essa variação no caso do ΔS, variação do espaço, quando maior que 0, ou seja, se ΔS for maior que 0, isso vai acontecer quando? Vai acontecer se S2 for maior que S1. ΔS será menor que 0 quando S2 for menor que S1. E ΔS será igual a 0 quando S2 for igual a S1. Em que situação S2 é igual a S1? Quando o móvel não saiu da posição. Ele ficou na mesma posição que ele já se encontrava. Ou também tem uma outra situação. Ele pode ter ido até um determinado local e retornado naquele mesmo local.
que isso é muito interessante de ser analisado. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre deslocamento e distância percorrida, que existe diferença entre deslocamento e distância percorrida. Aqui nós estamos interessados em saber a posição final e a posição inicial. Se o automóvel foi, andou, mudou de cidade, mas retornou naquela posição, eu quero saber então aonde ele saiu e da onde ele chegou, né? Só que isso é o que me interessa. Então veja só, recapitulando, velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Nós vamos trabalhar com essa ideia. Veja bem, agora vamos entender a notação de velocidade instantânea. O que nos diz a velocidade instantânea? Vejamos. Velocidade instantânea, dado só pela letra V, pode ser entendida como a velocidade escalar média, Vm, considerando-se um intervalo de tempo tendendo a zero, ou seja, ΔT seta para o zero. O que significa isso? Matematicamente, quando algo tende a zero, significa que você deve analisar isso num tempo muito pequeno, né? E isso tendendo a zero nos diz que você está analisando algo em um tempo muito preciso, num tempo muito pequeno. Vejamos. Exemplo 1. Automóvel em viagem. Então, eu coloquei automóvel mais viagem. São exemplos clássicos que você, aluno, está acostumado a ter no seu dia a dia. Quando um automóvel parte para uma viagem, ele vai atingir velocidades distintas. Tanto ele começa a sua velocidade no zero e pode atingir até 110 na maioria das estradas brasileiras. Então veja só, uma velocidade comum de se andar, em torno de 90 a 100 km por hora, seria a velocidade instantânea desse móvel. Ele se encontra a 90 km por hora. Mas naquele momento em que você olhou no painel daquele automóvel, ele estava a 90 km por hora. Minutos depois, precisou-se diminuir a velocidade, e essa velocidade foi para 60 km por hora. Isso significa que naquele instante ele está andando a 60 km por hora, certo? Já o conceito de velocidade média, não. O conceito de velocidade média, ele estuda ou relaciona uma ideia de quanto que você andou, dividido pelo tempo que você levou para andar, certo? Então, essa relação é interessante você saber diferenciar. Aqui está interessado em analisar um instante daquele veículo, um instante daquela esfera caindo, um instante daquela bolinha de tênis, um instante daquela bola de futebol, né? Então, isso é velocidade instantânea. Muito bem. Outra coisa interessante, eu trabalhei aqui, ó, quilômetro/hora. Significa que é quilômetro dividido por hora. Isso tem um significado muito importante. Significa que, para a velocidade, nós vamos usar uma relação entre comprimento e tempo. A relação de comprimento dividido por tempo nos dá a unidade de medida. Então, vamos colocar essa informação. Unidade de medida. Nesse caso, pode ser dado, então, por quilômetro por hora. Só que para facilitar, né, então velocidade é quilômetro por hora, né? E a gente também pode escrever assim, ó, quilômetros/hora. Muitas vezes a velocidade não se encontra em quilômetros por hora. Muitas vezes a velocidade pode se encontrar em metros por segundo, que podemos escrever assim, metro/segundo. Isso é a unidade de espaço e tempo relacionadas para dar a unidade da velocidade. E aqui eu posso colocar, né, velocidade ou velocidade média, tá? Tanto faz. Para alguns países que usam milhas como deslocamento, milhas por hora, né? Posso também utilizar centímetros por segundos,
Então, várias maneiras de relacionar deslocamento e tempo. Então, nós temos que metros por segundo, ele vai estar muito no seu cotidiano. Por quê? Na hora que você for fazer um exercício, a maioria dos problemas vai pedir para deixar no sistema internacional. O que é um sistema internacional de unidade? Um sistema que padroniza que todas as unidades físicas possam dar significados. Então, no caso, metros e segundo é a unidade padrão do sistema internacional. Metro para comprimento e segundo para tempo. Tem ainda quilograma para massa, temos ainda ampere para a unidade de corrente elétrica e assim por diante, várias situações que nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Mas vamos colocar essa observação que é interessante. SI, Sistema Internacional. Então, metros por segundo é quando eu quero deixar no sistema internacional a unidade da velocidade média. Quilômetro por hora pode também? Pode deixar? Pode, só que não vai estar no sistema internacional. Professor, existe uma maneira que eu posso estar convertendo isso daí, passando de um sistema para o outro? Existe, é possível fazer a conversão de um sistema por outro, direto, né? Simplesmente usando essa regrinha aqui, ó. Quando eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E quando eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. É uma constante que relaciona quilômetro tem 1000 metros, relaciona 1 hora tem 3.600 segundos. Então essa relação entre comprimento e hora em segundos vai me dar uma constante chamada 3,6. Então se você dividir por 3,6, um valor aqui, passa para metros por segundo. Se você multiplicar, você passa para quilômetros por hora. Vejamos mais exemplos para fixar bem essa matéria. No exemplo 2, considere um ônibus em movimento com relação ao solo, percorrendo 180 km em 3 horas. Qual será a sua velocidade escalar média? Então, velocidade escalar média é dado pela equação Vm igual ΔS sobre ΔT. Como todo o intervalo foi dado já, 180 km é a distância e o tempo de 3 horas, então o ΔS é 180 e o ΔT é o tempo, 3 horas. Então você pode aplicar isso direto ou retirar sempre os dados, que é mais viável. ΔS é igual a 180 km e ΔT é igual a 3 horas. Logo, a velocidade média é o que se deseja descobrir. Portanto, resolvendo o problema, nós temos 180 dividido por 3, velocidade média 60 km por hora. Certo? Então, para esse ônibus, a velocidade média foi de 60 km por hora. Vamos ver um terceiro caso, um terceiro exemplo agora. Exemplo 3. Um carro que percorre a mesma distância, 180 km por hora, em apenas 2 horas, teria uma velocidade média de quanto? Nesse caso, segue a mesma linha de raciocínio. ΔS, 180 km. ΔT, 2 horas agora. O que se deseja descobrir é a velocidade média. Logo, velocidade média é dado por ΔS sobre ΔT. Portanto, você pode fazer 180 dividido por 2. Aqui, quem quiser trabalhar com a unidade pode repetir. A resposta será dada de forma aqui, 90 km por hora. Então, para um carro, um veículo mais leve, ele consegue fazer em menos tempo com relação ao exemplo 2. Automaticamente, a sua velocidade é maior que a velocidade do ônibus. Exemplo 3, tudo bem? Vamos para o exemplo 4 então. Exemplo 4.
Um atleta que percorre 100 metros em 10 segundos terá a sua velocidade média em km por hora e em metros por segundo. Duas perguntas no mesmo exercício. Eu quero a velocidade do atleta nesse sistema de unidade e nesse sistema de unidade. Muito bem. Agora nós temos que fazer a mesma coisa. ΔS é a distância percorrida pelo atleta. Já se encontra em metros. ΔT é a distância do atleta, já se encontra em segundos. Então, primeiro eu posso responder essa pergunta e depois essa pergunta. Porque a resposta, quando eu tenho metro e eu tenho segundo, para a velocidade, que é quem eu quero encontrar, seria em metros por segundo. Então, primeiro eu calculo a velocidade média, fazendo ΔS sobre ΔT, repetindo 100 dividido por 10. Automaticamente a velocidade média, esqueci aqui, velocidade média é, corta, 10 metros por segundo. Respondo uma das questões que o problema me pediu. Porém, devo agora dar a mesma resposta equivalente em km por hora. Eu disse que para passar de km por hora para metros por segundo, eu deveria dividir ou multiplicar por 3,6. Eu disse que eu tenho que dividir por 3,6. Só recapitulando, E para eu fazer o contrário, quilômetros por hora é aonde eu quero chegar, eu tenho metros por segundo, eu devo multiplicar por 3,6. Recapitulando isso. Muito bem, então agora eu vou ter, velocidade média é 10 vezes 3,6. Eu devo multiplicar para sair dessa unidade para chegar nessa unidade. A velocidade média será, de 36 km por hora. Eu dizer que o atleta percorreu 100 metros em 10 segundos, então a velocidade de 10 metros por segundo, é a mesma coisa de eu falar que ele percorreu com uma velocidade de 36 km por hora, certo? Aqui tem um significado mais prático, talvez, porque você relaciona que ele andou 10 metros a cada 1 segundo. Mas aqui também não é difícil de você pensar que ele andou 36 quilômetros, ou andaria 36 quilômetros em 1 hora.